Boa noite! E aí, gente? Que maravilha! Mais uma vez com um vídeo espetacular e essa você não pode perder. Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje nós vamos falar ainda continuando na jornada do autoconhecimento, é claro, a gente não pode deixar de continuar. Hoje é a live do dia 26/4, isso. Como eu disse para vocês, vocês não vão ficar sem ter o conteúdo do dia à disposição para que você consiga manter o seu foco, sua aprendizagem, sua melhora e sua transformação dentro do autoconhecimento. E aí, quem vem comigo? Hoje nós vamos falar sobre o que, gente? Continuando, falar sobre cérebro porque é tudo que eu venho trazer para vocês. É falar sobre essa máquina importante que é o nosso cérebro. Nunca foi você, esse é o título de hoje. Nunca foi você, sempre foi seu cérebro. Olha como é forte isso, você não é fraca. Você está presa a um sistema mental que foi criado para sobreviver e não para florescer. É forte, porque esse sistema mental é o que rege todo o resto do funcionamento do nosso cérebro. É um sistema. É isso mesmo. Você já se sentiu assim inadequada? Você já pensou, por que eu sou assim? Simplesmente, por que eu sou assim? Você já se culpou alguma vez por ter explodido? Eu tenho certeza que já, por ter silenciado ou por ter cedido de novo. Tipo assim, meu Deus, eu não queria ceder e todas as vezes acontece a mesma coisa, eu acabo cedendo e cedendo. Pois é, eu vou te contar. Posso te contar uma coisa? Eu também já passei muito por isso. Eu também já fui assim. Eu também já fiz isso. Até que eu aprendi. Um dia no meio de uma crise de ansiedade, porque eu era muito ansiosa. Um dia numa crise de ansiedade eu ouvi uma frase que mudou completamente tudo que eu pensava. Nunca foi você, sempre foi seu cérebro. E eu já sempre apaixonada pelo cérebro, como vocês sabem, parei para refletir. Foi como se alguém tivesse me tirado assim de uma cela mental. Porque quando a gente tem esses pensamentos repetitivos, essa construção, a gente vive dentro de uma cela mental. Aí hoje eu quero mostrar para você como essa cela foi construída e como você pode sair dessa cela mental. É forte. Respira fundo. Eu gosto de respirar fundo porque é o que me traz aquela tranquilidade, oxigenação para o cérebro. O cérebro funcionando a todo vapor. O cérebro, na verdade, ele não quer te ver, te fazer feliz. Não, ele só quer te manter viva. Essa é a função do nosso cérebro. E eu já tenho dito isso para vocês, não é de hoje. Eu já tenho dito isso para vocês há muito tempo, muito tempo. Desde quando eu iniciei essas lives, para mim já faz muito tempo. Ele não quer. Ele só quer te manter viva. A função primária do cérebro é sobrevida. Não é plenitude. Você entende a diferença? É apenas sobrevida. É só isso e nada mais. Aí ele cria esses padrões mentais baseados em repetições emocionais, das quais nós vamos tendo durante a nossa vida. Ele repete, repete, repete. Ele vai repetindo tudo aquilo que é familiar, que é seguro. Mesmo que machuque, mas que é familiar e seguro para ele, ele repete. Por isso que nós falamos que você repete padrões. São os padrões mentais dos quais você foi criada, dos quais você foi ali, desde os seus 0 aos 7 anos de idade, foi estabelecido, que vai fluindo. Vai fluindo. E esses padrões mentais, você repete eles durante a vida. Muitas vezes você quer dizer não, mas você diz sim. Já aconteceu isso com você? Eu acho que eu não sou o único patinho feio da história. Tem mais. Aquelas vezes que a gente quer mudar, mas a gente mesmo se sabota. Sabe? Isso são padrões mentais. Mas isso não quer dizer que você é fraca. Isso não é fraqueza. Isso não é
procrastinação, porque a procrastinação ela entra em um outro fator, mas isso não é uma procrastinação. Isso, na verdade, é uma trilha neural automatizada. Olha que nome bonito. Uma trilha neural que foi automatizada. E o que são essas trilhas neurais, Adriana? Me explica, pelo amor de Deus, porque você fala tanto em rotas neurais, trilhas neurais. O que é isso? Eu, esses dias, recentemente, uma moça conhecida, mentorada minha, mentorada, ela passa comigo vez ou outra, porque não são todos os dias, a cada 15 dias ela vem aqui, e ela me falou: Adriana, tem coisas que você fala que eu não consigo entender, algumas palavras científicas, alguns termos, né? Mas geralmente quando eu uso um termo científico, em seguida eu já trago o significado dele. Por quê? Porque eu sei que ninguém é obrigado a saber, somente quem estudou vai saber. Mesmo porque muitos têm uma explicação bem profunda por detrás dele. Então ele, às vezes, um termo isolado, ele por si só ele não se responde, porque ele depende de outros mecanismos. Aí a gente tem que também trazer aquela explicação sobre esse termo. As trilhas neurais, elas são nada mais, nada menos que conjuntos de conexões entre neurônios que se fortalecem, conforme eles são repetidos. Qualquer dia desses não, mas para quem faz as mentorias comigo, eu mostro ali como o cérebro, né? E mostro para as pessoas onde estão cada campo desse do qual eu falo, cada trilha, cada conexão, quem são esses carinhas que a gente dá os nomes, onde que eles estão localizados. É a melhor forma de você entender realmente o cérebro. Mas para quem quer uma transformação, para quem quer mudar, não necessariamente precisa visualizar o cérebro. Basta você entender como que funciona, como você ativa, como você desativa, para que você consiga ter aí uma melhora, uma transformação, uma mudança mesmo de mente, de comportamento e tirar tudo aquilo que não está te fazendo bem. Às vezes são apenas algumas ações, emoções, reações que você tem e você não consegue entender. Mas isso são, a grosso modo, são isso, as trilhas neurais. Conjuntos entre neurônios que eles se fortalecem conforme eles são repetidos. É isso, são como estradas emocionais automáticas que o cérebro percorre. Pensa numa estrada. Ela sempre repete algo parecido. Aquilo que aconteceu ali, ela vai repetindo. É isso. O seu cérebro, na verdade, ele é como uma floresta. É uma floresta. Cada vez que você reage do mesmo jeito, sabe aquelas reações que você tem? Cada vez que você vai reagindo do mesmo jeito, ele vai abrindo aquela trilha. Pensa nessa floresta. Você vai reagir do mesmo jeito, ele vai abrir aquela trilha e ele não vai sair daquela trilha mais. No começo, o mato é alto, correto? O mato é muito alto, mas com a repetição, vira uma estrada asfaltada. Aí ele percorre com muito mais facilidade. Então, para ele fica muito cômodo andar assim, não quer mudar por nada nesse mundo, porque ele foi constituído para quê mesmo? Apenas para te manter viva. É sobre vida. E a mente adora economizar energia. Então, ela sempre pega essa estrada porque é uma estrada tranquila, correto? É aquela estrada que não tem, você já passou da floresta e você já está ali numa trilha tranquilinha, asfaltada, não tem buraco, não tem obstáculo e ali você vai. Mesmo que ela vá te levar para o caos, ela continua nessa estrada. Você conseguiu pegar aí como que funciona essa trilha neural? Eu estou trazendo aqui como uma metáfora para que você entenda um pouco melhor como que funciona a trilha neural dentro do nosso cérebro. E como que esse cérebro, ele te sabota sem você perceber? Como que isso acontece, Adriana?
Como que isso acontece? Quando o cérebro ele interpreta a ameaça, lembra que eu sempre falo desse sinalzinho de ameaça, ele ativa o sistema límbico. Quando ele interpreta a ameaça real ou emocional, porque existe a ameaça real, que é aquela que realmente ela existe, e existe a emocional, que é aquela que você cria. Então, você criou uma ameaça na tua cabeça, na tua mente, e para você algo vai acontecer, ou estão de complô contra você, sei lá, qualquer coisa, porque o ser humano é isso. Ele vai criando coisas na cabeça e ali ele toma aquilo como uma verdade, vai tomando como uma verdade. E quando ele fica com esses pensamentos assim, ele ativa o sistema límbico, que é a amígdala cerebral, da qual eu falo para vocês. Então aí ela entra em sinal de alerta e de perigo, vai vendo? Alerta e perigo, e ela acaba desativando o nosso sistema lógico, que é o córtex pré-frontal, que é o do controle, do raciocínio. Então aí nessa situação, você vai perder o quê? Você acaba perdendo o raciocínio lógico, você perde o controle, você deixa de ser uma pessoa com empatia. A sua escuta, ela fica um pouco que deficiente, porque você está sempre em alerta. Alerta e em perigo, porque quando você se coloca em estado de perigo, você fica com atenção naquele perigo iminente de que algo ruim vai acontecer com você, ou algo ruim está para acontecer, e você não consegue prestar atenção no todo, no que acontece aqui atrás, aqui do lado, nada, porque simplesmente você está em estado de perigo. Você está entendendo? Por exemplo, se você ouve uma crítica, né? Aí você já vai e já se defende. Você está em sinal de perigo. Calma aí, meus bebês. Você está em sinal de perigo. Então você começa a se defender. Se você ouve uma crítica, você ativa esse sistema límbico. O seu cérebro associou a crítica com uma dor, com uma rejeição, com uma humilhação do passado. É o seu passado respondendo pelo seu presente. Então, se você tem isso como interpretado como dor, você vai entrar em estado de alerta no momento que você ouvir uma crítica. Não posso ouvir nenhum tipo de crítica. Entende como que é o funcionamento do nosso cérebro? Ele grava a dor mais rápido do que grava o prazer. Olha que incrível. Então, o cérebro ele tem um viés de negatividade muito grande. Uma palavra de ofensa que você ouve, ela pode se tornar uma memória eterna para você. Veja como que é tenso para quem vive. 10 elogios, eles somem em segundos. Mas uma palavra de crítica, ele vira uma eternidade. Você sente que está sempre insuficiente. Nada fica bom. Tudo fica atravessado, tudo fica ruim. Veja como nós somos uma máquina extremamente linda e complexa quando você não conhece, você não sabe utilizar essa máquina. Quando você conhece muito bem essa máquina, você puxa aqui para você e fala: agora eu já sei como que eu vou fazer. O meu cérebro não vai mais estar no controle. Eu estarei no controle. E aí ele acaba construindo a sua identidade com uma base na infância. Até os 7 anos de idade, como eu falei agora há uns instantes atrás, o cérebro ele vive dentro de um padrão do qual você foi criado. Padrões que colocaram em você. E o cérebro ele está em ondas teta, que é um estado hipnótico. Tudo que é dito, sentido ou vivido, vira uma verdade. Então, dentro daquele estado, do 0 aos 7 anos de idade, você ainda tem esse complicador. E você vai interpretar como uma verdade. E se você ouviu sempre
Ai, é muito difícil. Ai, sabe essas palavras negativas que todos falam? Ai, tudo isso é muito difícil. Ai, ou você é assim, ou você é assado. Você já criou uma trilha neural. Se é tudo muito difícil, você é sempre o culpado, você já criou a trilha neural da rejeição. Aí que formou a sua identidade emocional e você passa a pensar sempre que você é um problema. Por isso que, até mesmo na Bíblia, né, a gente é alertado em relação às palavras, ao que nós falamos. Se você lê se não me engano é Tiago, você vai ter muitas lições sobre a língua, sobre o que nós declaramos, sobre o que nós falamos e o poder da nossa fala. Até a Bíblia nos alerta. Aí como que ele pode trabalhar a seu favor quando você aprende a lidar com ele? Quando você aprende como que funciona o teu cérebro, como que ele funciona, você vai aprender a lidar com ele ao seu favor. O mesmo cérebro que te sabota, ele também é o mesmo cérebro que pode te curar de todas essas mazelas que você vive, sem entender, sem perceber, muitas vezes sem saber. Às vezes você está tomando conhecimento agora neste vídeo, mas você nem imaginava que pudesse ter todo esse complicador. Aí entra algo que a gente consegue fazer nas relações. Por quê? Porque às vezes as relações das pessoas estão difíceis simplesmente por falta de compreensão, de entendimento e de autoconhecimento. Vocês estão conseguindo entender agora a importância do autoconhecimento? Não é por acaso, não é à toa e não é devaneio da minha cabeça em ensinar vocês a conhecer-se melhor. Isso deveria ser matéria de primeira infância. O autoconhecimento. Na neuroplasticidade, ela permite que você quebre velhas trilhas e crie novas rotas. Essas novas rotas mentais, elas podem ser criadas através de exercícios que a gente aprende. Mas para isso, existem 3 elementos básicos. Você tem que ter uma repetição com intenção. Quem pegou as minhas últimas aulas, eu expliquei. Essa repetição com intenção não é simplesmente eu repetir palavras positivas que tudo vai dar certo. Não é simplesmente eu trocar aquilo que eu falo somente assim que vai dar certo. Ela tem que vir com uma intenção, ela tem que vir com uma emoção e uma verdadeira vontade de mudar. Porque senão não vai fazer nenhum sentido para você. Senão não vai mudar, não vai transformar nada se não vem de dentro para fora aquele desejo forte, intencional e muito intenso, cheio de emoção, para que você consiga realmente mudar essas trilhas neurais. Não é de qualquer jeito. Não é. Ela tem que ter uma emoção associada e um ambiente também favorável, interno e externo, não chega de qualquer forma. Por isso que nós fazemos essas mentorias para trazer essa emoção para vocês, para entrar no profundo das suas emoções e mapear tudo que tem ali dentro para que você consiga liberar toda essa intensidade. Eu passo, sim, exercícios para vocês que já vai melhorar e já vai criando trilhas, sim. Mas também tem que vir com com esses 3 elementos. Aí como que você pode mudar essas estradas mentais? Dá para mudar. Eu vou te ensinar como você mapear essas estradas com perguntas. Você mapeia o que está acontecendo dentro de você. Pegue um papel, uma caneta aí e escreva. Eu vou te fazer 3 perguntas, mas você tem que responder com muita verdade, com muita sinceridade e vindo do teu coração mesmo. Escreva aí. Qual situação me desorganiza emocionalmente? O que acontece com você que te desorganiza assim
emocionalmente, mas de um jeito que você fica perdida. Qual situação? E qual é o padrão que você repete? Quando acontece essa desorganização emocional, o que vem depois? Qual é o padrão que você repete? Você explode, você se cala, você foge, você chora, você grita. O que você faz? O que vem depois dessa desorganização? Isso é um padrão. Isso é um mapeamento que nós estamos fazendo agora. E qual frase ou memória vem à tona nesses momentos? O que você fala nesses momentos? O que vem na tua cabeça nesses momentos de desorganização? Isso daí vai revelar qual trilha neural que está aí dentro. Isso revela em você o seu mapa. Olha como é importante. Está entendendo? Quando você tem toda essa trilha, você consegue fazer uma reconstrução neural. E eu vou te ensinar agora a fazer uma reconstrução dentro dessa trilha que você acabou de identificar. Você vai escrever assim, escreveu essas perguntas, né? Vai colocar mais 3 perguntinhas aí. Como eu quero reagir da próxima vez? Essa é uma pergunta. E qual frase nova eu quero gravar em mim? Mas essas perguntas eu estou falando aqui dessa maneira calminha e tranquila e tal, mas para você ela tem que vir de dentro. Ela tem que ser vasculhada ali, bem vasculhadinha ali dentro e entender o que acontece para você poder trazer essa nova visão, essa nova emoção para você. Qual frase nova eu quero gravar em mim? E qual gesto ou ação simples eu posso repetir diariamente? Porque aí você começa a repetir diariamente para o seu cérebro ir gravando, ir gravando. Ele vai fazendo uma nova gravação. Porque a velha trilha é aquela velha trilha que ninguém te escuta. E a nova trilha tem que ser assim, a minha voz tem valor. Você tem que repetir isso todos os dias e se olhar no espelho e dizer, e reforçar, a minha voz tem valor. Esse é um exercício para construir novas trilhas neurais. É um exercício que faz um reforço visual, que faz um reforço auditivo e uma criação visual em você. Você já vai começar a se olhar diferente. Mas isso tem que ser repetido e repetido, porque esse seu padrão mental, ele foi repetido. Ele foi repetido e repetido e repetido. Mas tem que ser um treinamento. E agora, para você desativar essa sua amígdala cerebral que entrou em estado de alerta. A amígdala cerebral, quando ela entra em estado de alerta, ela corta a conexão do córtex pré-frontal, certo? Que é o da razão, o que traz aí o discernimento para você. Você vai inspirar 4 segundos e expirar 7 segundos e soltar 8. Não. Inspirar 4, segurar 7 e soltar 8. Isso vai trazendo uma tranquilidade. Repete isso por 4 vezes. Esse simples exercício, ele desliga o seu modo de ataque, uma onça brava, de fuga, porque às vezes não é só ataque, às vezes é fuga. E ele ativa o córtex pré-frontal, que é este da razão. É ele que você precisa pensar, é com ele que você precisa pensar e agir com consciência. Então, por isso, você precisa fazer esse exercício. Gente, e para quem acha que isso daí eu torno a falar, tem pessoas que confundem a ciência com algum misticismo. Não existe misticismo. Isso é estudo do cérebro, é comprovado cientificamente. Só não é tão disseminado para te manter nos remédios, para te manter nas drogas, para te manter dependente por algum motivo. Vocês entenderam? Nós já estamos acabando.
E para acabar, eu quero que você entenda que você não é uma bagunça. Você está bagunçada porque o seu cérebro aprendeu isso como forma de sobreviver. Está conseguindo entender isso? Mas hoje você pode ensinar a ele uma nova fórmula de viver. Uma nova forma. Criando essas trilhas neurais. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Você não precisa de sorte, você só precisa de ciência, de coragem e de consciência. É só isso que você precisa. Você não precisa de mais nada. Absolutamente mais nada. Eu acho que esses exercícios que eu já deixei para vocês hoje, eles já são o início para que vocês consigam entender o que realmente acontece aí em momentos de crise e já ir lapidando tudo isso. Todos os dias eu estou ao vivo às 20 horas para que vocês consigam aí construir bases fortes, emocionais, estruturais, fisiológica, espiritual e venham ser pessoas fortes, decididas, com posicionamento na vida, com posicionamento em tudo que vocês forem fazer na vida. Só o autoconhecimento vai dar esta importância para você. Só o autoconhecimento vai fazer com que você realmente tenha essa força estrutural, emocional e mental. Então eu te convido para que amanhã, que é o dia 27/4, vocês estejam aqui às 20h30, porque amanhã é domingo, para que vocês estejam aqui às 20h30 ao vivo para nós continuarmos na jornada do autoconhecimento. E aqui ainda não me despeço porque eu tenho que falar do meu livro, é lógico. Não perca para você mesma. Por quê? Eu não perdi para mim, você não vai perder para você. Não perca para você mesma. É o livro que é aquele que eu conto a minha história de vida, desde a infância, aquela infância sofrida, mas não foi no sertão, não. Foi aqui em São Paulo mesmo, na capital de São Paulo, uma menina nascida e criada na capital de São Paulo, mas que passou por muitos momentos, eu digo hoje, momentos desafiadores. Não foram momentos tristes, foram desafiadores e com uma idade ainda em desenvolvimento, mas já dos 7 anos em diante, ainda em desenvolvimento também, passando por momentos complicados, e ali eu trazia ressignificado, ali eu trazia força, ali eu fui forjada, e ali eu aprendi com a própria vida como superar tantas emoções negativas, transformando elas em coisas positivas, sem entender absolutamente nada de ciência, nada de comportamento, nada de emoção, mesmo porque eu era uma criança. Que experiência tem uma criança? Mas eu ainda conto nesse livro que tudo isso foi às mãos do nosso Senhor, de Deus mesmo na minha vida, que trouxe toda esta sabedoria e esta audácia, porque Deus me provou e Deus me sustentou durante todo esse tempo para que o meu cérebro tivesse essa neuroplasticidade que eu tenho, também você tem, para conseguir superar tudo isso. Eu trago exercícios onde você vai aprender também, assim como eu sobrevivi, você também vai sobreviver nesse mundo de selva de pedras que eu fui forjada, mas estou aqui. Então eu quero deixar para vocês um beijo, um abraço e até amanhã. Nós estaremos aqui às 20h30 ao vivo, em continuação, falando sobre autoconhecimento, olha, e muito sobre o seu cérebro. Vem comigo, até amanhã. Beijos.